Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Então, nessa videoaula que nós vamos fazer aqui para a gente melhorar aí o nosso estudo, né? Aumentar o volume de informações, nós vamos aqui dar uma olhadinha aqui numa outra variedade de tecido conjuntivo, que é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ou simplesmente, né, gente, chamado de cartilagem. Tecido cartilaginoso, ou simplesmente chamado de cartilagem. A gente já sabe, né, que a cartilagem, o tecido cartilaginoso, ele está presente em várias partes do corpo, né? Você tem cartilagem no nariz, você tem cartilagem aqui no seu pavilhão auditivo, né? Hoje a gente fala pavilhão auditivo, né? Orelha, mas hoje a gente não fala mais orelha, isso aqui a gente fala pavilhão auditivo. Você tem cartilagem aqui na traqueia, né? Nós já falamos dessa traqueia, lá o tecido epitelial dela, mas tem cartilagem também, tecido cartilaginoso. Você tem cartilagem nas articulações. Então, é um tecido até bem, vamos dizer assim, localizado no nosso corpo. E é uma variedade de tecido conjuntivo do mesmo tempo que o tecido sanguíneo também, que a gente estava estudando, é uma variedade de tecido conjuntivo. O tecido cartilaginoso, cartilagem, tem algumas características importantes. Mesmo sendo uma variedade de tecido conjuntivo, primeira coisa que chama atenção aqui, ele é um tecido avascularizado. Não tem vasos sanguíneos no tecido cartilaginoso. Por isso, quando você fura aqui o pavilhão auditivo, aqui, vamos falar orelha, né? Vamos ficar falando esse tempo pavilhão. Fura aqui, às vezes, para colocar um piercing, não vai sair sangue. Tem pele aqui, se sangrar por causa da pele que está aqui por cima, que tem tecido conjuntivo. Tá? Então, não sai sangue, porque a cartilagem não tem vasos sanguíneos. Agora, a partir do momento que o tecido cartilaginoso tem essa primeira característica, é avascularizado, não tem vasos sanguíneos, quem vai fazer a nutrição do tecido cartilaginoso, via de regra, é o tecido conjuntivo propriamente dito. Lembre-se que o tecido conjuntivo ele está envolvido na nutrição de outros tecidos, nutrição do tecido epitelial, do tecido muscular, e aqui também é ele que vai fazer esse papel aqui. Vou mostrar para vocês daqui a pouco um esquema que eu fiz aqui para mostrar como que esse tecido conjuntivo propriamente dito está envolvido aqui na passagem de nutrientes para o tecido cartilaginoso, porque ele é avascularizado. Tá? Uma outra característica desse tecido, não existe nervos na cartilagem. Tá? Outra característica, metabolismo é baixo. O tecido cartilaginoso tem uma atividade metabólica muito baixa. As células cartilaginosas têm uma atividade metabólica baixa. Está chegando pouco oxigênio, ou muito pouco oxigênio até a cartilagem. Então, como elas têm metabolismo muito baixo, elas praticamente não usam oxigênio. Elas realizam lá aquele processo de fermentação, que é um processo que, em termos energéticos, ele tem um saldo energético baixo. A respiração tem um saldo energético maior. E, associado ao fato delas serem avascularizadas, associado ao fato da célula, né, a cartilagem, as células que estão aqui, nós vamos falar o nome delas daqui a pouco, ter uma atividade, um metabolismo muito baixo, isso dificulta muito a regeneração. Cartilagem tem uma regeneração, mas muito, muito baixa mesmo. Não sei lá no recém-nascido um pouquinho melhor, mas no nosso caso, até pus duas setas aqui, ó, voltada para baixo aqui, para tentar mostrar que é quase que insignificante essa regeneração. Perder um pedaço aqui da sua orelha grande aqui não vai regenerar. E o que dificulta essa regeneração é exatamente o fato dela ter essa atividade metabólica baixa. Tá? Se você tiver uma infecção, por exemplo, na cartilagem,
colocou um piercing aqui e deu uma infecção na cartilagem, vai ter que tomar antibiótico, a quantidade de antibiótico que vai chegar na cartilagem vai ser baixa. Por quê? Porque é vascularizado, então chega pouco antibiótico na região. Às vezes é difícil tratar esse processo. Já foi inclusive questão de um vestibular uma vez que eles perguntaram, né? No uso do PIS provocou uma infecção e perguntaram o antibiótico, o problema do uso do antibiótico. Por que estava chegando pouco antibiótico? Aí eles perguntaram no tecido, mesmo perguntaram o nome do tecido, você tinha que colocar tecido cartilaginoso, e perguntaram por que estava chegando pouco antibiótico a esse tecido? Pelo fato do tecido ser avascularizado, não ter vasos sanguíneos. Tá? E é um tecido que tem uma certa resistência também, viu? Ele tem uma resistência. Por quê? Porque tem muitas fibras colágenas na cartilagem. A cartilagem também tem fibra colágena, né? Quase todo local do nosso corpo tem colágeno, né? Então isso confere resistência, sim, ao tecido cartilaginoso. Tranquilo? Então, avascularizado, sem presença de nervos, as células têm metabolismo muito baixo, então essa atividade metabólica baixa acaba dificultando muito a regeneração, praticamente sem capacidade, muito baixa a capacidade de regeneração, e é um tecido que tem uma certa resistência devido à presença do colágeno, né, das fibras colágenas que existem no tecido cartilaginoso. Tranquilo? Então, como a atividade metabólica é baixa, chega muito pouco oxigênio, é um tecido que obtém energia por processos anaeróbios, fermentação. A célula cartilaginosa, nós vamos ver isso em aulas futuras, ela basicamente só faz fermentação. Nem mitocôndria, para você ter uma ideia, existe nas células do tecido cartilaginoso. Então, se nem mitocôndria ela tem para fornecer energia suficiente, a atividade metabólica é baixa. Esse tecido vai apresentar algumas funções, né? Importante. É um tecido que vai desempenhar uma função de sustentação, a cartilagem tem uma função de sustentação e, percebam, ela vai revestir as superfícies articulares. Então ela reveste todas as superfícies articulares, ou seja, diz para vocês que ela está, então, presente nas articulações. Aí o que acontece? Coloquei esse esqueminha aqui, né? Bonitinho aqui, que eu estou mostrando aqui, por exemplo, uma articulação do joelho. Está aqui os ossos do joelho. Tá? Então, na articulação do joelho, ou qualquer articulação do seu corpo, você, então, está aqui o osso, está aqui o outro osso, o que você vai ter? Você vai ter a cartilagem. Olha a cartilagem aqui recobrindo a articulação, recobrindo o osso. Do outro lado, a mesma coisa. Essa cartilagem que está recobrindo aqui, como eu disse, ela está revestindo toda a superfície articular. O que ela está fazendo aí? Ela está atuando como uma espécie de um amortecedor. Ela está impedindo o atrito de um osso com o outro. Então, quando faz um movimento ali, ó, a cartilagem que está ali, imagine que a folha aqui, ó, seja a cartilagem, ela está impedindo aí, ó, o atrito de um osso com o outro. O osso é inervado, gente. Se um osso atritasse um com o outro, haveria desgaste, você sentiria dor. Muitas vezes, quando acontece uma artrose, ocorre a degeneração dessa cartilagem que está aqui nas articulações. Aí o osso começa a ter atrito de um osso com o outro e dói, incomoda. E essa cartilagem aqui, como toda cartilagem, como é que é a regeneração dela? Significante, né? E aí, você vai me perguntar, não tem vasos sanguíneos na cartilagem. Então, está aqui a cartilagem. Está aqui a cartilagem. Não tem vasos sanguíneos. Quem vai nutrir essa cartilagem? Aqui na articulação existe um líquido chamado de líquido sinovial. Esse líquido que está aqui na articulação, ele está lubrificando a articulação. Isso é importante para facilitar o deslizamento ali, a lubrificação dessa articulação. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma composição química bem parecida com a do plasma do sangue. Ele tem nutrientes. Então, esse líquido sinovial, ele também vai permitir a nutrição dessa cartilagem. Tem nutrientes nele. Então, esses nutrientes é que vão, então, passar aqui para a cartilagem. Então, é o líquido sinovial aqui
que vai fazer a nutrição, no caso das articulações, tá? Esse líquido sinovial que, além de lubrificar, vai permitir a nutrição da cartilagem que está aqui, impedindo o atrito de um osso com outro osso. Tranquilo? Em outros tipos de cartilagem, quem vai fazer a nutrição é o tecido conjuntivo, que é o esquema que eu vou mostrar daqui a pouco aqui para vocês. Tranquilo? Então, quando se degenera isso daqui, gera um problema. Na artrose pode acontecer essa degeneração e aí gera um problema muito grande, né? Eles estavam tentando regenerar isso aqui com o uso de células tronco, tá? Mas mesmo assim é complicado isso daqui, tá? Bom, quando você pega então a cartilagem, o que vai acontecer? Eu vou tentar ficar do ladinho aqui para vocês me verem também. Quando você pega a cartilagem, o que nós vamos encontrar na cartilagem? Vamos encontrar as células. Como é que se chamam essas células? São chamadas de condroblastos. E as células presentes na cartilagem, lembre-se que cartilagem é o tecido cartilaginoso, tá? E as outras células presentes na cartilagem são os condrócitos. Nós já vimos isso aqui, né? Terminação blasto significa que ela é um pouco mais ativa. E o ócito significa que a atividade dela é mais baixa. Agora, todas duas, não existe mitocôndria nessa célula aqui não, tá? Não tem mitocôndria nela. Então, todas têm atividade baixa. Todas duas têm. Agora, quando eu comparo uma com a outra, aí é uma diferença de atividade. O condroblasto é mais ativo do que o condrócito. Mas todas duas têm atividade baixa, nem nem mitocôndria tem. Isso foi perguntado uma vez numa prova. Né? Essa célula nem mitocôndria tem. Tranquilo? Cartilagem é uma variedade de tecido conjuntivo. Concorda? Então ela tem substância intercelular. Essa substância intercelular ela é chamada de matriz cartilaginosa. Nós falamos isso na aula de tecido ósseo. Falei que o tecido ósseo é formado por um conjunto de células e no tecido ósseo tem a matriz óssea. Matriz óssea é a substância intercelular. Aqui é a mesma coisa. Na cartilagem, a substância intercelular, a gente chama ela de matriz cartilaginosa. Então tenta entender. Na cartilagem tem as células, as bolinhas que eu representei aqui em azul, e o espaço entre elas, né? Tanto o espaço branco, que seria o fundo aqui da folha, quanto o que eu coloquei aqui em laranja, todo o espaço entre as células corresponde a quem, gente? A matriz cartilaginosa avascularizada, sem vasos sanguíneos. Ambas as células que estão aqui têm atividade baixa, condroblastos e condrócitos. Quando eu comparo uma com a outra, o condroblasto tem uma atividade um pouco maior do que a do condrócito. Essas células não têm mitocôndrias, elas só fazem fermentação. Tá? Nessa matriz cartilaginosa que está entre as células, o que nós vamos encontrar nessa matriz? Uma grande quantidade de fibras colágenas. É isso que vai dar o que, gente? Resistência à cartilagem. Podemos encontrar, nem sempre, mas podemos encontrar fibras elásticas. Então existem alguns tipos de cartilagem, que nós vamos falar delas daqui a pouco, que tem uma certa elasticidade. E tem isso aqui que a gente chama de substância amorfa. Não se preocupa com isso não. Você entender essa substância amorfa, até chegar mais pertinho aqui. Então imagine que você tem as células, condroblasto. Entre as células, o que você tem? A matriz cartilaginosa, tranquilo? Aqui colorido, seria o quê? As fibras, vamos imaginar que as fibras colágenas. E o fundo branco da folha, o espacinho branco aqui, que seria o fundo branco entre as fibras, seria exatamente o quê?
essa substância amorfa, formada aí por algumas proteínas. Tranquilo? Então a cartilagem tem células, entre as células a matriz. Na matriz, fibras colágenas, fibras elásticas, substância amorfa. As células, condroblastos e condrócitos. Seta para cima. Condroblasto um pouco mais ativo, seta para baixo. Condrócito, pouco ativo. Mais ativo, menos ativo. Mas todas as duas têm atividade baixa, porque é um tecido avascularizado. Dando sequência aqui, vamos colocar isso aqui primeiro. Falei para vocês que aqui na articulação, vou colocar aqui que fica melhor, aqui na articulação, quem vai nutrir a cartilagem que está aqui é esse líquido sinovial. Mas, por exemplo, a cartilagem que está aqui na sua orelha, a cartilagem que está aqui no seu nariz, não existe esse líquido. Então, quem vai fazer a nutrição? Então, se você imaginar que aqui, em laranja colorido aqui, ó, tudo isso aqui é a cartilagem. Pontinho aqui, gente, são as células. Aqui está as células. Aqui em laranja, o que nós temos? A matriz, seriam as fibras. E os espaços claros aqui, essa substância amorfa. Então, vamos resumir. Está aqui a cartilagem com as células e entre as células, gente, a matriz cartilaginosa avascularizada. Envolvendo a cartilagem, tem tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo que envolve a cartilagem, formando uma espécie de uma membrana que envolve a cartilagem, ele recebe o nome de pericôndrio. Lembra que no osso você chamava ele de periósteo. Aqui o tecido conjuntivo que envolve a cartilagem se chama de pericôndrio, no osso se chama de periósteo. E esse pericôndrio, como é tecido conjuntivo propriamente dito, ele é altamente vascularizado. Então é ele que vai nutrir a cartilagem. Como tem muitos vasos sanguíneos aqui, porque ele é vascularizado, nutrientes passam para cá. Então é ele que nutre a cartilagem. Aqui, mas na articulação quem faz a nutrição é o líquido sinovial. Por quê? Porque em qualquer lugar ela é avascularizada. Ficou claro? Dentro daquela concepção, células, tudo aqui está a cartilagem, e entre as células a matriz avascularizada. Então tudo é a cartilagem. E o tecido conjuntivo que envolve, pericôndrio, ele que vai nutrir a cartilagem. No nosso corpo, existem 3 tipos de cartilagem. 3 tipos de cartilagem. Primeiro, a chamada cartilagem hialina. Cartilagem hialina. O que tem nessa cartilagem? Células. Toda a cartilagem, gente, vai ter células e entre as células a matriz cartilaginosa. A cartilagem hialina, que é um tipo de cartilagem, olha o título, tipos de cartilagem encontrada no nosso corpo, ela vai ter células e entre as células vai ter a matriz cartilaginosa. E o que tem nessa matriz? Fibras colágenas e substância amorfa. Não tem fibras elásticas. Tem fibras colágenas e substância amorfa. Então, cartilagem hialina é formada por células condroblastos e na matriz, fibras colágenas e substância amorfa. Essa cartilagem hialina é presente aqui no nariz, ó, na sua traqueia. No nariz, na traqueia. No nariz e na traqueia, quem vai nutri-la? O pericôndrio. Mas a cartilagem hialina, eu até escrevi aqui, ó, ela está presente nas articulações também. E nessas articulações aqui do joelho, do cotovelo, quem vai nutri-la é o líquido sinovial.
Ficou claro, gente? Aqui no nariz, na traqueia, quem vai fazer a nutrição é o pericôndrio, mas na articulação do joelho, quem vai nutrir a cartilagem e a lina é o líquido sinovial. Existe um segundo tipo de cartilagem, chamada de cartilagem elástica. A cartilagem elástica tem células também. E o que tem na matriz? Tem tudo na matriz. Na matriz tem fibras colágenas, tem fibras elásticas e tem substância amorfa. Então é o único tipo de cartilagem que tem tudo nela. Na matriz tem fibras colágenas, fibras elásticas e substância amorfa. Daí o nome, cartilagem elástica. Ela é encontrada aqui, ó. Aqui tem ela. Quem vai nutri-la aqui? O pericôndrio. Ela está lá na sua epiglote, que nós já falamos dela. Tem cartilagem elástica lá na epiglote, que controla a passagem do ar para a traqueia e a passagem do alimento para o esôfago. Avascularizada. Pericôndrio que vai nutri-la. Não tem cartilagem elástica aí nas articulações. A cartilagem da articulação é hialina. E existe um terceiro tipo de cartilagem que é a mais resistente de todas, que a gente chama de cartilagem fibrosa. Fibrosa é a mais resistente. Ela tem células, só que a matriz cartilaginosa só tem fibras colágenas. Então é uma cartilagem cuja matriz praticamente só tem fibras colágenas. Então o que seria o espaço ocupado pela substância amorfa vai ser ocupado pelas fibras colágenas. Então, de todas, é a mais resistente. É a mais resistente. Ela está presente entre as vértebras. Então, lá na sua coluna vertebral, entre as vértebras, tem cartilagem fibrosa. Amortece o impacto, impede o atrito de uma vértebra com a outra. Quando a gente estiver estudando tecido nervoso, a famosa hérnia de disco tem a ver com essa cartilagem. Ela é chamada também de disco intervertebral. Entre. Disco intervertebral é a cartilagem fibrosa que está entre as vértebras. Aí, na aula de tecido nervoso que nós vamos ter daqui possivelmente poucas semanas, aí, se não for essa na outra, nós vamos falar o que acontece nessa hérnia de disco aí. Tranquilo? Olhar essa aulinha aí, né? Essa videoaula e depois a gente troca informações no nosso próximo encontro, tá? Que é a partir de terça-feira na aula online aí, pelo aplicativo. De bom para vocês, um abraço.